Bom dia, tudo bem? Hoje eu tô aqui para responder uma pergunta da Jess. Bom, na verdade, eu não sei se eu consigo responder essa pergunta, mas eu queria falar um pouquinho a respeito daquilo que eu acredito, né, no assunto. A Jess colocou que ela trabalha numa UTI e que ela tem dificuldade em aplicar os conhecimentos da vida espiritual no ambiente de trabalho que ela tem, né? Então, ela não descreveu, mas eu imagino que no ambiente de UTI, que tenha muitas pessoas assim, talvez em estado terminal, ou enfim, pessoas enfermas, famílias sofrendo, e tudo isso que envolve, né, a doença. E então, pensando nisso, eu queria falar um pouco sobre aceitação e sobre o momento presente. Eu acho que a gente ouve muito falar, né, na espiritualidade, na questão da aceitação, que nós temos que aceitar, ou seja, que tudo aquilo que se apresenta é aquilo que nós precisamos para o nosso caminhar aí no caminho espiritual. E vamos, né, venhamos e convenhamos, isso é um conceito muito difícil de se aplicar 100%, porque nós passamos por muitas circunstâncias e nem todas são aceitáveis, né? E, na verdade, eu acho que a nossa maior dificuldade é aceitar realmente a circunstância. Mas o que eu gostaria de falar é também com relação à escolha, porque um curso em milagres fala muito, né, dessa questão da escolha, o jogo Miracle Choice também fala muito da questão da escolha, e de repente a gente pode se confundir um pouco, achar que a nossa escolha real é a escolha do que é manifestado, daquilo que está na forma. E na realidade a nossa escolha, ela se resume única e exclusivamente a como nós vamos olhar para a situação, né? Aquilo que já está se manifestando, como que eu me comporto diante disso? Como eu faço para responder ao invés de reagir? E aí que está a nossa escolha real diante das coisas que se apresentam, né? E uma outra coisa que eu queria trazer com relação à aceitação é que a aceitação, pensando nessa questão da escolha, que nós temos a escolha de como nos sentir diante da situação, o que pensar a respeito da situação, então a aceitação não é da situação em si. Então, como que eu posso dizer, por exemplo, para uma mãe que perde um filho que ela precisa aceitar aquela situação? Né? É uma coisa muito difícil, mas o que para nós é difícil de aceitar no momento presente é o sentimento que nós temos perante aquela situação. E essa aceitação do momento presente, aceitar que esse é o nosso momento presente, aceitar que de repente eu ainda sinto raiva, aceitar que de repente eu ainda fico triste, aceitar que de repente eu ainda fico revoltada diante das situações, né? Então, num ambiente de trabalho que não seria, entre aspas, muito propício, né, para o meu caminhar espiritual, existe uma questão aí também que é a da pré-determinação. Então, eu pré-determino que no meu trabalho não vai haver condições de eu viver alguma coisa profunda, no sentido de me conhecer, no sentido de ter um sentimento de paz, né, interna, paz da minha mente. Então eu já pré-determinei isso. Com isso pré-determinado, quais são as chances que eu tenho de viver algo diferente daquilo que eu já pré-estabeleci? Então imagina, né, que você vai para o seu trabalho e você já sabe, meu trabalho é assim, todo mundo é ultra inconsciente, ninguém sabe nada a respeito da espiritualidade, todo mundo lá só briga, só é um falando da vida do outro. Tá, botei esse pacote aqui na minha mente. E aí eu vou para o meu trabalho já com essa pré-concepção. Então qual as chances de eu viver um momento de milagre, que o curso chama de milagre no sentido de mudar a configuração da minha mente, mudar o meu pensamento para que eu consiga estar em paz naquele ambiente, ou para que eu consiga, pura e simplesmente, aceitar o meu próprio sentimento, consiga separar o meu sentimento daquela situação que se apresenta. Então eu acho que viver o presente, né, é não deixar esses conceitos pré-estabelecidos. Eu não preciso me dizer toda manhã, puxa vida, eu vou para aquele trabalho onde eu não vou viver nada legal, as coisas são muito difíceis, eu vou viver muita dor, eu vou, né? Então, imagina ir ao trabalho com uma postura de que eu não sei se eu gosto do meu trabalho ou não.
Porque, cara, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é porque quando a gente se pré-estabelece alguma coisa a respeito do que nós pensamos ser nós mesmos, e depois a gente vai descobrir que isso não é quem eu sou, e sim aquilo que eu penso. Então, se eu desgosto do meu trabalho e eu pré-estabeleço isso como uma verdade, então eu preciso, ou eu tenho essa sensação de que eu preciso sustentar isso. Porque se de repente eu começo a gostar do meu trabalho, puxa, mas e todas as outras vezes que eu reclamei, que eu falei que não era legal, né? E aí de repente eu falo, nossa, agora eu tô gostando do meu trabalho, eu tô vivendo isso, eu tô vendo esse aspecto que eu não tinha percebido. Puxa, como eu posso crescer com isso? E aí a gente tem essa certa vergonha de nós mesmos, na verdade, de admitir que talvez aquilo que eu supunha como sendo algo certo, como sendo algo definido, como sendo algo que fazia parte do meu ser, não é mais. E esse é o nosso medo real, né? Então a gente tem medo o processo de autoconhecimento, o processo da espiritualidade é muito difícil porque a gente tem medo de ir largando as coisas que um dia eram verdades absolutas para deixar que os novos conceitos entrem, né? Então, como viver a espiritualidade, como escolher, fazer outras escolhas diante do ambiente que a gente tem, do ambiente disponível para nós nessa caminhada, uma dica que eu daria é não pré-estabeleça conceitos. Os conceitos são, na verdade, uma armadura. É como se fosse, eu fico imaginando assim, que cada conceito que a gente cria é como se fosse uma escama que ia formando uma casca ao redor da nossa visão real. Então eu não consigo ver as coisas como elas são, eu não consigo ver o que está acontecendo aqui dentro de mim quando eu enfrento, né, as circunstâncias, e ao invés disso eu vou criando conceitos pré-estabelecidos, e dentro daqueles conceitos que eu já pré-estabeleci para mim mesma, é muito difícil eu viver alguma coisa nova. Então, a primeira dica que eu daria é: não tenha conceitos. Não diga eu gosto, nem eu não gosto, ou é impossível fazer isso dentro desse contexto, ou é possível. Não diga nada a respeito disso, né? E a outra coisa é com relação à aceitação de você mesma. Então, assim, você pode não gostar daquilo que você vive, você pode não conseguir viver milagres ali, e você pode se amar mesmo assim, no sentido de não forçar uma situação, de achar que é só porque eu estou estudando espiritualidade eu preciso ser feliz em todas as situações. Não, você não precisa nada. Você precisa começar a ser tolerante consigo mesmo, para que você consiga estender essa tolerância não só para com as pessoas, mas também para com as situações. Então o exercício começa consigo mesmo, começa a admitir o lugar onde você está, né? Um Curso em Milagres diz que o Espírito Santo vai e nos ajuda no lugar onde nós acreditamos estar. Então eu primeiro preciso olhar para o lugar onde eu acredito estar. Então eu acredito ser essa pessoa de repente que está sofrendo aí as consequências do meu trabalho. Eu preciso olhar para isso, eu preciso admitir isso para que eu possa pedir ajuda do meu guia espiritual, do meu mentor, seja lá qual for. Então, eu não sei se eu ajudei com esse vídeo, eu espero os comentários aqui para ver se, né, esse assunto é um assunto assim bem complexo, mas eu só queria trazer essa questão primeiro da escolha e da aceitação. Super obrigada, gente, pela atenção. Namastê!